Prezados irmãos, paz seja convosco, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos iniciando a nossa live nessa noite. Vamos orar para que o Senhor fale conosco no tempo que nós lemos e meditarmos na palavra dele. Pai, muito obrigado por esse instante, que o Senhor nos abençoe nesta live, nos dê muita sabedoria e muita graça, que o teu nome em tudo seja exaltado e glorificado. Santifica-nos pela tua palavra e glorifica teu nome nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 22. O texto diz assim: E quando este foi retirado, se referindo a Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O texto que acabei de ler, ele conta um episódio na história de Israel sobre o fracasso do reinado de Saul. Saul foi desobediente. Saul andou segundo o curso desse mundo. Saul desapontou o coração de Deus. Saul saiu da vontade de Deus. Foi nesse momento que Deus diz para Samuel que vai colocar no lugar de Saul uma outra pessoa, um varão, segundo o coração dele. E à medida que a gente vai lendo o livro de Samuel, a gente vai percebendo como que Davi vai entrando em cena. Ele começa aquela história de ser pastor, depois ele derrota, ainda jovem, o gigante Golias e vai crescendo no reinado de Saul. Ele se torna um grande guerreiro e, por fim, ele se torna o rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, um rei que foi exemplo e é exemplo até hoje a todos os povos, a todos os reis e a todos os presidentes, a todos os líderes de países. O segredo de tudo isto, a Bíblia diz-nos que Deus encontrou um homem segundo o coração de Deus. Não é fácil encontrar na terra uma pessoa justa, uma pessoa segundo o coração de Deus. Daí vem a pergunta a todos nós: quais são as características que uma pessoa deve ter para ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu entendo que na vida de Davi existiam muitas, mas vamos elencar algumas delas. Por exemplo, Davi, ele tinha Deus como um amigo, ele tinha o Senhor Deus como alguém que ele o amava. Então eu entendo que uma pessoa segundo o coração de Deus, em primeiro lugar, ela tem que ter um amor muito grande por Deus. E esse amor vai ser refletido em todas as áreas da vida daquela pessoa. Por isso que no reinado de Davi você não vai encontrar idolatria. Idolatria é aquilo que a pessoa faz em relação a ídolos, sejam nomes, sejam figuras, ou coisas dessa natureza. Deus não gosta disso, Deus abomina tudo isso. E quando uma pessoa ele é um idólatra, ou ele vive na idolatria, de alguma forma ele fere o coração de Deus por tamanha ofensa. Então Davi era uma pessoa que não se envolveu em hipótese alguma com idolatria. E mesmo quando Davi ele chegou a ser rei, primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém, uma coisa que a gente percebe em Davi que ele não era um ditador. Quando se perguntava para Davi alguma coisa sobre como que ele saiu, de onde ele saiu, como chegou ao reinado, ele começa a dizer que ele era um simples e um humilde pastor de ovelhas, e Deus foi atrás dele, o encontrou atrás dos animais. Os animais estavam na frente de Davi. E Deus o recolheu dali e o elevou àquela categoria de ser um rei
e nessa qualidade de atingir a vontade e o coração de Deus. Então eu posso destacar agora uma grande coisa, talvez seja a parte mais influente na vida de Davi, a humildade dele. Por toda a história de Davi, por todos os livros que você lê, por todos os textos que você acompanha, você não vê Davi, em hipótese alguma, tendo orgulho. Davi teve outros problemas, mas o orgulho não se encontra na vida dele. Então eu posso declarar aqui com muita certeza que uma pessoa, para ser segundo o coração de Deus, eu entendo que fundamentalmente o orgulho tem que ser banido e ele tem que ser uma pessoa humilde. É o que nós vamos encontrar na pessoa de Davi. Quando o Senhor Jesus ele chama as pessoas para virem até ele, ele fala: aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Então a humildade é como se fosse o carro-chefe de todas as características que Davi tinha. Se você, irmão, quer atingir a vontade de Deus, o coração de Deus, pense bem no que eu estou falando. A humildade deve estar presente em todos os momentos da sua vida. Mas Davi, ele tinha outras características. Ele, por exemplo, ele não oprimia as pessoas. Ele valorizava as pessoas, ele honrava as pessoas, ele respeitava as pessoas. Davi teve a oportunidade por 2 vezes consecutivas de matar o rei Saul, mas ele não fez isso. Ele honrava as pessoas, ele honrava o título das pessoas, ele honrava a vida das pessoas. Até mesmo quando os soldados vieram e anunciaram para ele que haviam então matado o rei Saul, ele não gostou daquilo, porque Saul era um ungido de Deus. É muito importante você entender que quanto mais você cuida das pessoas, você ama as pessoas, você permite que as pessoas elas tenham uma vida tranquila, uma vida abençoada, Deus entende que você é uma pessoa justa. Mas Davi ele se destacava por outras coisas. Uma coisa que eu vejo muito na Bíblia, na vida de Davi, é que ele amava a palavra de Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus, a vontade de Deus, as revelações de Deus eram coisas sagradas. Ele não atropelava isto, ele não ia contra isto. Quando Deus dizia alguma coisa, quando ele entendia a vontade de Deus em determinada coisa, aquilo para ele era como se fosse uma lei. Então ele pegava aquilo com muito zelo e com muita diligência ele trabalhava em cima daquilo, porque ele entendia que ao fazer aquilo, ele estava agradando o coração de Deus. Por isso é que a Bíblia fala que achei em Davi uma pessoa segundo o meu coração. Deus ama a palavra dele. A Bíblia Sagrada fala que Deus exaltou a palavra dele acima de todas as coisas. Então a palavra de Deus é uma coisa que ninguém pode subestimar, pode desprezar, pode desqualificar ou pode rejeitar. Quem faz isso faz uma loucura. Davi tinha mais qualidades, ele gostava muito de orar. E ele orava pelas manhãs, ele orava pelas madrugadas, nos momentos em que ele estava pastoreando aqueles rebanhos, ele orava, ele meditava, ele glorificava a Deus. E você vai ver que a vida de oração de Davi era uma vida constante, ele era perseverante na oração. Ele passou lutas e mais lutas, momentos dificílimos na vida, e ele sempre orava e sua humildade estava presente, sempre considerou Deus como o melhor bem de todas as coisas. Ele nunca quis ficar acima de Deus, nunca tentou competir com Deus, ele nunca tentou ostentar nada, ele sempre amou a Deus de todo o coração, então ele amava Deus de uma forma diferente. E quando a pessoa ama alguém, ele cuida, ele zela, ele não quer entristecer, em hipótese alguma, ele quer menosprezar a palavra de Deus. Por isso que Davi, ele encontrava em Deus muito conforto, muita proteção. Davi sabia que nos momentos de angústias, nos momentos de aflições, ele podia orar, ele podia se humilhar, que ele iria sentir a presença de Deus. Que a presença de Deus seria muito forte, que o consolo de Deus seria muito grande.
Então Davi, ele, nesses momentos em que ele encontrava o consolo, ele fazia muitas poesias, ele escrevia muitos salmos e ele orava bastante. E ele glorificava a Deus. Por isso que você vai ver na vida de Davi que ele era uma pessoa que amava a Deus. Mas é lógico que Davi, como um ser humano, não foi perfeito. A Bíblia não esconde os erros dele. Nunca a Bíblia disse que encontraria em Davi perfeição, mas encontraria em Davi um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia faz questão de mostrar os pecados de Davi. E Davi, ele tinha uma vantagem, ele não escondia os seus pecados. Uma vez que os seus pecados foram descobertos, ele assumiu todos eles. E ele diz no Salmo 51, confessei-te o meu pecado. Davi queria o perdão, ele queria uma restauração, passou por uma disciplina dura, uma disciplina muito severa. Mas a Bíblia Sagrada fala no livro de Hebreus que o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Então Davi, mesmo sem conhecer esse texto de Hebreus, porque o livro de Hebreus ainda seria escrito, mas na prática ele sabia que deveria se humilhar. Então Davi aceitou tranquilamente toda aquela disciplina, toda aquela correção de Deus. Isso contou no relatório, isso contou na presença do Senhor o que ele fez, como ele entendeu, como ele se submeteu, como ele foi obediente. Foi justamente o contrário de Saul. Saul se rebelou, Saul se consultou espírito de adivinhação, saiu fazendo coisas absurdas. Por isso que Deus o rejeitou. Então, nessa noite eu estou falando sobre um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer que você, meu irmão, nós todos podemos de alguma forma cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, nos humilharmos diante dele, para de alguma forma nós recebemos graça e recebemos favor de Deus. E Deus hoje está procurando pessoas que têm o mesmo coração, que têm a mesma atitude que Davi teve para com Deus. E você pode fazer isso, em primeiro lugar, se humilhando. Você pode fazer isso lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, observando todos os mandamentos, todos os preceitos, todos os juízos, todas as leis, cumprindo tudo isso. Deus vai amoldar o seu caráter, e caráter consertado com santidade gera muita obediência a Deus. E é justamente isso que eu vou orar para que aconteça na sua vida, aconteça na minha, aconteça no meio do povo de Deus. Se você puder, nesse instante, dê uma parada. Estaremos orando agora, pedindo a Deus uma bênção especial para todos nós, para a glória do seu nome. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque no passado o Senhor fez grandes obras em Israel e também na vida do rei Davi. Nós te louvamos porque ele nos deixou um legado, Deus de exemplos, o Deus de características que hoje podemos ver, que hoje podemos imitar, para que andemos segundo o teu querer, em santidade para a glória do teu nome. Meu Deus, a nossa oração, que o nosso caráter, que nossas vidas sejam transformadas de tal maneira que tenhamos a humildade, a obediência, a sinceridade para orar, para amar o Senhor com todas as nossas forças. Que o Senhor abençoe a mim, que o Senhor abençoe este homem, essa mulher, essa família, abençoe a tua igreja, para que todos, de uma forma muito sincera, o Deus, de uma forma aprovada, venham te amar de todo o coração. Deixa uma bênção especial para todos nós. Sai do nosso meio toda dor, toda angústia, toda miséria, todo espírito de enfermidade, morte, todo mal, saia agora em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre tudo e todos. Abençoe teu povo, desde já e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou encerrando aqui essa transmissão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus, meu irmão, levante a tua cabeça e dê graça e paz. Que haja paz e muita alegria na sua casa, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.